Olá, tudo bem com você? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não assistiu o vídeo um, eu te recomendo voltar e assistir o vídeo um, pois trata-se de um programa, né, de 3 vídeos, onde eu estou comemorando, em comemoração aos meus 10 anos da minha transição de carreira, compartilhando com você, com todos vocês que me assistem, um pouquinho da minha experiência quando fiz a minha transição de carreira. Eu sou Ângela Rodrigues, sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, com foco aí na área profissional das pessoas e resultado para as organizações. E com isto, eu optei por compartilhar um pouquinho, em comemoração ao aniversário de 10 anos, como foi a minha trajetória, como foi a minha escolha, como eu estou, quais as etapas eu tive que trilhar, né? Quais os caminhos eu tive que trilhar para alcançar os meus objetivos. Não tenho a pretensão, como eu disse no vídeo um, de trazer receitas prontas, mas tenho a pretensão de compartilhar um pouquinho da minha experiência e quem sabe te ajudar aí se você está passando por este momento de pensar em fazer uma mudança na profissão, na carreira, te inspirar, né? E quem sabe trazer algumas dicas. Então no vídeo um eu trouxe o que significa profissão, o que significa carreira, o que significa transição de carreira e como foi a minha transição, né? O que me motivou, o que me moveu para poder pensar em fazer uma mudança na minha carreira. E neste vídeo 2, eu vou trazer um pouquinho, né, no pequeno vídeo, trazer quais foram as minhas ações, o que eu tive que fazer para atingir e concluir aí os meus objetivos. Quais foram os meus desafios? É, o que eu aprendi nesta minha história até o momento? Então vamos lá? Espero te ajudar e, como eu disse no primeiro vídeo, fico à disposição para receber uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida, que eu vou ter o maior prazer de responder após você assistir este e os outros vídeos. Então eu fiz o vídeo um, este é o vídeo 2 e teremos mais um vídeo 3. Então, pensando primeiro quais as ações. Como eu disse no primeiro vídeo, é muito importante que quando queremos fazer alguma mudança, que tenhamos aí a condição, seja por conta própria, buscando a ajuda de um profissional, um momento para o nosso autoconhecimento. Qual foi a minha história? O que eu tenho de ponto forte, ponto a melhorar, dentro daquele objetivo que eu quero atingir, seja a mudança de uma profissão, de carreira, ou um posicionamento, né, dentro da própria carreira, que foi o meu caso. Eu continuo trabalhando com pessoas, com desenvolvimento, das pessoas e das organizações, mas de uma forma diferenciada. Eu trabalhava para uma empresa de forma específica e passei a trabalhar de forma autônoma, né, empreendendo o meu conhecimento, né, o que a gente costuma dizer. Então, eu passei a me tornar uma pessoa jurídica. E aí, quais as ações? Primeiro passo, como eu disse, o autoconhecimento. Mas também dentro, fazendo parte do autoconhecimento, me avaliando como eu estava naquele momento, em 2015. Mas eu, 2 anos antes da minha decisão, eu comecei a buscar orientações com mentores, pessoas que eu me inspirava, pessoas que foram meus líderes, que me conheciam bastante, que pudessem me apoiar e me orientar se fazia sentido aquela mudança que eu queria fazer, o que eu precisava fazer para poder atingir meus objetivos. Encontrei excelentes profissionais, encontrei pessoas que não tiveram muito interesse em me ajudar, este é um dos desafios, né? Que nem sempre a gente pode contar com quem a gente imaginava. Tive apoio da família e criei a minha coragem e fui, né, fazer a minha viagem uma nova carreira. Então, eu primeiro busquei orientação e busquei me conhecer. Avaliei a minha condição financeira, estrutura, porque para você trabalhar por conta própria para alguém, é interessante que você pense quais são seus objetivos, o que você quer e o quanto você quer isto. E aí avaliar quanto tempo eu vou me permitir ficar nessa nova trajetória, nessa nova mudança, nessa nova carreira, até que eu alcance meus objetivos. Quanto tempo eu posso me permitir isso? Porque tem as questões financeiras, os boletos não param de chegar. Então, você, quando possível, fazer um planejamento financeiro e também, dentro do possível, porque a gente começa e depois isso tem que ser
atualizado, aprimorado, definir quais são os meus serviços ou produtos que eu pretendo apresentar para o mercado de trabalho. A partir daí também é definir processos, porque eu entendo que o que gera resultados para as pessoas, para as organizações, você tem que ter claro o que você quer e o quanto você quer, ter estratégias, né? O que eu devo fazer para poder atingir esses meus objetivos. E aí entra o seu propósito, a sua missão, né? Por que você faz o que você faz, como você pretende fazer e o que você quer fazer de fato, né? Dentro do círculo dourado que eu acredito tanto do Simon Sinek, que eu acredito e que é tão importante a gente estruturar um projeto de vida. E depois, definir recursos, né? O que eu preciso? Eu vou abrir uma empresa de consultoria, uma empresa física, no ponto comercial, eu vou trabalhar com projetos mais online, vou trabalhar indo até o cliente, que foi o meu caso. Eu optei naquela época, muito antes da pandemia, muito antes dessa questão comum hoje de podermos trabalhar de forma remota, eu já na época optei por utilizar escritórios compartilhados, né, que é os coworkers que a gente tem, e também, quando possível, trabalhar direto, né, junto ao cliente. Então, eu defini espaços que eu pudesse alugar de acordo com a minha necessidade e necessidade dos clientes. E hoje, esses espaços eu nem sempre utilizo porque eu trabalho muito de forma remota também, de forma online, para várias regiões, e isso ampliou a nossa possibilidade de trabalhar quando houve essa aceleração em 2020, né, na chegada da pandemia, de podermos atuar de forma remota, né, para atendimento de cliente individual ou para as organizações, realizando treinamentos, programa de desenvolvimento, muito tranquilo isso hoje para mim e para vários colegas que atuam como eu, várias escolas, né, isso tornou mais fácil. Então, definir o que você quer, se autoconhecer, saber o que você quer e quanto você quer e como você está, até a questão da sua saúde, né? Para você lidar melhor com os desafios que chegarão aí na sua nova trajetória, na sua nova carreira. Definir o que você vai oferecer, definir processos, como as coisas irão acontecer, desde a prospectar cliente, a receber clientes, as suas entregas, definir também recursos, né? Tecnológicos, recursos, buscar uma contabilidade para que você possa emitir a nota fiscal, todos os recursos materiais que você irá necessitar para poder prestar o serviço com excelência, porque você deve buscar sempre ter excelência, tentar atender, encantar seus clientes sempre, né? E eu tentei e tento até hoje, ainda que às vezes nem sempre a gente alcança 100%, mas esta deve ser a nossa busca, e de todo empreendedor, e de todo profissional. Então, eu busquei planejar tudo isso. Mas tem uma frase que eu gosto de dizer, que nós não temos controle de tudo. A pandemia nos mostrou isso muito, de forma muito forte. Não temos controle de tudo, mas nós podemos influenciar. Esta é a minha bandeira, né? E outra reflexão que eu gostaria de trazer é que desafios encontraremos, mas se você tem um propósito claro, é pensar: o que eu posso fazer com a condição que eu tenho? Ter humildade para aprender e buscar aprender sempre. Então, baseado nessas crenças, nessas premissas, que eu me desenvolvi e tenho me desenvolvido e atuado até hoje. Então, eu busquei me, é, me assegurar de que eu estava com todos os dados e todas as informações para ter uma influência positiva nos meus objetivos, nos meus resultados, ainda que eu não pudesse ter controle de tudo. Então, fiz um planejamento, busquei o Sebrae, busquei profissionais, busquei coach, né? Fui cliente, fui coach, né? Cliente, para poder ter uma ajuda, né? Um olhar de fora do que eu era, do que eu poderia fazer, quais eram os meus potenciais, quais eram meus pontos fortes para poder me lançar no mercado. Então, é o planejamento, né? Primeiro, para que você se assegure que tem mais chance de conseguir atingir seus objetivos. E depois, as próprias ações que eu desenvolvi me permitiram
ter algumas conquistas e resultados, mas também alguns desafios. Então, você precisa criar, como foi a minha busca, eu busquei criar a minha autoridade. Então, ter que buscar ajuda, porque às vezes dominamos certo conhecimento, mas não entendemos de tudo que envolve uma gestão, um negócio, um empreendimento. Então, nós temos que ter a área comercial ou, né, aprender, praticar e desenvolver ações voltadas para você atrair e conquistar clientes, né? Porque você investiu, você precisa de resultados. Então, os desafios começaram, me divulguei, né, diante os colegas, parceiros, pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória profissional, me colocando à disposição, falando da minha nova carreira, que eu estava atuando como autônoma, pedindo ajuda, né? E o meu sonho era atuar como consultora, como orientadora profissional e carreira, e também como professora na área de educação, atuando com disciplinas voltadas para esse propósito, que é o desenvolvimento de pessoas e organizações voltadas aí para a gestão de pessoas. Então, eu estava atuando como professora universitária, e aí busquei fazer meus contatos, me divulgar. E aí, o primeiro, o primeiro choque. Houve um momento de desligamento de vários professores nas escolas, e neste momento eu fui desligada. Então, foi um desafio muito grande, porque eu desenhei o meu sonho de ser a melhor professora que eu pudesse ser, uma vez que eu estava tendo mais tempo, uma agenda mais livre para estudar, para me capacitar, até para cuidar de mim e me posicionar melhor dentro de uma sala de aula. Mas, infelizmente, estávamos passando por uma crise, 2016, 2017, e aí eu perdi este trabalho que era tão gratificante, que eu sempre amei, que é lecionar. Mas lembra da frase? O que eu posso fazer é com a condição que eu tenho. Então, continuei me divulgando, e aí fui atuar em instituições de ensino para cursos livres, escolas para curso de formação técnica, e como até hoje eu tenho buscado, e firme no meu propósito. Não, o primeiro tombo, né, aconteceu para que eu pudesse aprender a andar, assim como criança. Veio algo que eu não esperava. Mas em outro momento, eu tive outra, vamos dizer, o segundo tombo. Eu tive meu carro furtado, e aí com isto eu estava no momento de me projetar no mercado, me fortalecer enquanto profissional da área de desenvolvimento humano, criar autoridade. Mas aí eu tinha alguns desejos listados, competências que eu gostaria de desenvolver e que durante o meu período anterior de trabalho, fazendo mestrado, não era possível. E um deles era fazer intercâmbio, aprimorar um pouco o meu inglês. Então, lembra? Fazer o melhor com a condição que eu tenho. Então, quando eu vi que não estava tão fácil, né, me posicionar ainda no mercado, porque eu estava recente, entrando como consultora, pouco conhecida, e aí eu perdi o meu carro, então o que que eu fiz? Avaliei minhas condições financeiras e tive uma grande oportunidade de aproveitar. E hoje eu vejo como um ano sabático que eu tirei, mas na época eu não vi assim um ano que eu pudesse tirar só para mim, cuidar de mim, aprender e depois sim retomar o meu projeto de me lançar no mercado de trabalho com consultoria, como uma profissional autônoma na área de desenvolvimento humano e organizacional. Então, doeu muito eu ter perdido a minha oportunidade enquanto professora universitária, doeu muito perder o meu veículo, porque ele era meu recurso para visitar clientes, para participar de reuniões, porque com o computador nas mãos, né, o risco de ficar para lá e para cá sem ter o meu veículo próprio, mas eu tirei proveito da situação, assumi que doeu, mas eu pensei, quem sabe então está na hora de dar uma parada. Quem sabe eu achava que eu estava pronta, mas eu preciso aprimorar meu inglês, eu preciso me dar oportunidade, quem sabe até de conhecer lugares e pessoas, e isso irá me potencializar no meu retorno ao Brasil. Então, eu tive a condição, com muito planejamento e com muita economia, de fazer o intercâmbio de um ano em Dublin, na Irlanda, e lá eu pude trabalhar, não na minha área, né, em outras atividades, eu pude estudar, eu pude viajar, eu pude conhecer países. Em um ano eu estive em 11 países, e alguns eu estive até em mais de uma cidade. Então, por quê? Porque teve por trás um planejamento,
e um grande desejo de aproveitar o máximo aquele momento que eu nunca tinha tido na minha vida, de não ter uma agenda definida com ninguém. Nem todos podem fazer isso, mas naquela época eu tive essa oportunidade. Então, eu tive desafios de aceitação do meu trabalho, de divulgação do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu tive oportunidades. E tudo isso me fez acreditar o quanto que somos capazes, o quanto somos muito mais capazes do que imaginamos. Mas temos que estar abertos. Então, eu tinha um projeto de vida, eu tinha um propósito de contribuir com pessoas e organizações nas suas realizações profissionais, e para que eu pudesse ajudar o outro, eu também tinha que pôr em prática, né, os meus desafios. E foi legal, né? Então, eu pude ficar um ano fora. Quando eu voltei, eu busquei fazer algumas formações que eu tinha iniciado em 2016, dar continuidade. Então, eu me formei, procurei me especializar cada vez mais em orientação profissional e carreira. Fiz formação como coach de carreira, fiz formação como executive coach, busquei me atualizar em ferramentas e metodologias para ser facilitadora de programas de desenvolvimento de liderança e equipe. Comprei muitos livros. O ano que eu fiquei fora, eu fiquei estudando inglês e aproveitando que eu não estava prestando serviço, eu pude ler muito também, eu pude conversar com muitas pessoas e retornei, né, com mais energia, com mais autoconfiança, com melhoria da minha autoestima e com muito desejo de acertar. Então eu retornei em novembro de 2017, após ter ficado um ano fora do Brasil, e aí retomei os meus projetos, o meu plano do meu negócio e comecei tudo de novo. E aí, muito feliz, porque quando cheguei, já existiam clientes que estavam aguardando o meu retorno para que eu pudesse prestar serviços. E trabalhei bastante 2018, 2019, e aí veio o próximo desafio, a pandemia. Então, lembra que eu falei? Não temos controle de tudo, mas podemos influenciar. Então, toda essa trajetória, eu só dei conta de manter porque, como eu dou como dica, primeiro é o meu autoconhecimento. E é lógico, o meu planejamento que me permitiu, com as condições que eu planejei, inclusive financeiras, persistir nessa minha jornada. Porque, às vezes, para outras pessoas, né, o primeiro obstáculo já seria motivo para desistir, mas houve uma persistência porque eu sempre fui de planejamento também. Eu gosto, eu acredito, e também a humildade para buscar ajuda, a humildade para repensar. Bom, eu queria apresentar esse tipo de trabalho, mas ainda não é possível. Então, que tal eu apresentar esse trabalho? Eu gostaria de estar numa universidade lecionando, ainda não está sendo possível, mas que tal eu poder também lecionar cursos livres? E como eu tenho alguns clientes também, eu falo, às vezes a gente pensa em prestar serviço para grandes empresas, mas se ainda não é possível, que tal eu ajudar as pequenas? Eu estava colocando o meu potencial em ação, eu estava realizando o meu propósito e eu estava também tendo remuneração, ainda que não dentro da meta estabelecida, nas expectativas e naquilo que eu planejei. Então, nesse segundo vídeo, eu queria exatamente fortalecer isso. Primeiro é se conhecer. Saber, né, por que você vai fazer o que você quer fazer, como você vai fazer, e aí o que você vai apresentar. E a partir daí, quais estratégias para você chegar lá? Então, pesquisar a profissão, a carreira, pesquisar pessoas que também são inspirações, né, pessoas de sucesso na área em que eu quero atuar, no sentido de me inspirar nessas pessoas, estudar sempre, e, acima de tudo, né, ter muito disciplina, porque quando estamos em casa, ou trabalhando de forma remota, nós somos estimulados, né, pela liberdade de agenda para fazer outras coisas, inclusive até eventos em família. Então, até ter que conversar com a família, olha, eu não estou em casa de folga, eu estou em casa trabalhando. Eu só vou poder responder mensagens, dar retorno ou estar com a família, se for possível, em alguns momentos do dia. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que hoje eu proponho para meus clientes, é que crie uma agenda onde você tenha um momento de prestar o serviço que você quer prestar, também prospectar cliente, então a parte comercial, né? Não importa se ela é virtual ou presencial, você tem que ter tempo na sua agenda para esse objetivo.
mas principalmente ter um momento na sua agenda para que você possa se capacitar, atualizar lendo artigos, textos. Hoje nós temos uma fonte incrível, imensa de informação. Aliás, temos até que dar um foco, porque não conseguimos ler tudo e saber tudo ao mesmo tempo. Mas se atualizar, conhecer novas ferramentas, conversar com pessoas, participar de eventos, tudo isso faz parte de um investimento que você deve fazer em você, para que você consiga acompanhar as exigências, as ferramentas atualizadas, processos de trabalhos aprimorados. Então, tem que ter na minha agenda um momento que eu chamo na minha agenda de momento capacitação. E aí, dentro da semana e durante o mês, eu programo, né, além dos artigos que chegam, que a gente vê o que pode, que deve ler ou não, vídeos, né, recursos que recebemos a todo momento aí pela internet, mas é saber o que eu quero aprender nesse trimestre, ou nesse semestre, neste ano, que irá, né, fortalecer a minha performance, aprimorar os meus trabalhos, as minhas atividades, e assim eu ficar cada vez mais melhor naquilo que eu me proponho a fazer. Então, dentro desse propósito, o que ficou para mim? Dentro da minha experiência também anterior em outras empresas, que eu quero ajudar pessoas e organizações. Porque, de um lado, eu tenho pessoas com desejos, com necessidades. De outro, eu tenho empresas com desejos e necessidades de terem pessoas de alta performance. Então, nessas duas pontas, tem sido o meu propósito. Então, de um lado, eu trabalho com orientação profissional e carreira para jovens e adultos que querem definir suas profissões ou escolhas. Eu atendo em consultório, 2 dias na semana. E de outro, eu atendo programas de desenvolvimento de líderes e equipes dentro das organizações, na área principalmente comportamental. Mas para eu poder fazer tudo isso, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que estar bem de saúde, eu tenho que estar atualizada, eu tenho que buscar sempre aprimorar nas atividades e nos projetos que eu tenho desenvolvido junto aos meus clientes. Então é isso. Fez sentido para você? Eu espero ter contribuído nesse vídeo com essas dicas e com a grande importância de ter planejamento, disciplina, humildade para aprender e o grande desejo de inovar e se atualizar sempre. Fique bem, um grande abraço e me aguarde no próximo vídeo. Até lá!